Fala, nobres guerreiros, nobres guerreiras. Fará o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal para o cargo de agente. Em breve, em outubro, vocês se encontrarão com o seu destino. Eu, professor Rafael Spier, vou estar ajudando vocês resolvendo questões de licitações amparado no edital de junho de 2020, tá? Então vamos seguir aqui a resolução de exercícios de questões que foram implementadas pelo SESC Sebrasp em concursos anteriores. Eu vou estar fazendo outros vídeos sobre licitações também, tá? Nesse primeiro vídeo eu vou resolver 20 questões, vai compreender uma parte do edital, veremos daqui a pouco. Depois eu farei ainda um outro vídeo que compreenderá mais 20 questões, que vai abranger uma outra parte do edital de vocês. E por último eu vou resolver ainda mais 11 questões, que vai compreender uma outra parte que eu acho menos provável de cair, mas que pode ser cobrada também de vocês, de acordo com o edital de junho de 2020 para o cargo de agente. Então você não vai perder. Já aproveita, se inscreve aqui no meu canal, tá? E curta esse vídeo. Fechado? Seguinte, fica de olho na telinha aí. Nós vamos começar agora a fazer análise do edital sobre o tema de licitações para você ver que eu estou direcionando vocês para o sucesso, sem eira nem beira. Vamos junto? De olho na telinha aí, ó. De acordo com o seu edital, você tem tópico 5, licitações. 5.1, princípios. Eu vou abordar agora questões sobre esse tema. Princípios da matéria de licitação. Fechado até aqui? Depois o seu edital segue dizendo assim: contratação direta, dispensa e inexigibilidade da licitação. Nesse vídeo eu também vou resolver questões sobre esse tema. Nós veremos daqui a pouco, tá? Aí essa setinha vai baixar para o 5.2. E aí mais à frente, num outro vídeo, eu vou resolver questões sobre modalidade de licitação, que é o que da questão. Vai cair pra caramba isso daí. Aí vão ser 20 questões só sobre modalidades, das mais variadas tipologias, questões de médio para difícil, para você ficar fera, errar aqui para lá na hora acertar, fechado? E depois eu vou fazer 11 questões sobre essa parte aqui de procedimentos, tá? Na parte de modalidades e as 20 questões que eu falei vão abranger também os tipos de licitação. Mas como eu dizia, no último vídeo, terceiro vídeo, eu vou fazer uma análise de 11 questões sobre procedimentos licitatórios, que é uma coisa mais miudezazinha, tá? Que vai falar sobre projeto básico, projeto executivo, o que tem que estar no edital da licitação, se vai precisar de parecer, se projeto é anexo, não é, isso é miudeza. Pode cair? Pode, mas cai menos, via de regra cai menos. Por isso eu não vou dar tanta ênfase, mas vou resolver 11 questões para poder te orientar. O que vai cair, se for cair alguma coisa desse pedaço do procedimento, certamente vai ser comentado por nós aqui. Fechado? Esse é meu compromisso contigo para te ajudar, direcionando você para o sucesso na prova da Polícia Civil do DF, agente. Fechado? Sem mais delongas então, vamos embora. Primeira questãozinha. De olho na tela aí comigo. Em regra geral, os contratos com terceiros para a prestação de serviços, as sociedades de economia mista que explorem atividade econômica não serão precedidos de licitação. Errado. Errado. Base legal para isso: Constituição Federal, artigo 37, inciso 21, mais artigo 173, parágrafo 1º. E você pode acrescer também a Lei 13.303/2016. Aqui, somando todos esses diplomas legais e seus dispositivos, você tem o princípio básico, que a gente chama de princípio da licitação, beleza? Princípio da licitação. Ah, professor, mas eu fiquei sabendo que na atividade fim elas não precisam licitar. Ok, é o artigo 28, parágrafo 3º da Lei 13.303. Na exploração da atividade fim, a empresa pública e sociedade economista não precisa licitar. Ok, você está certo. Todavia, o que está na questão está errado, porque está dizendo que ela não tem que se sujeitar ao princípio da licitação, e ela tem. Por exemplo, quando ela celebra contratos na área meio. Exemplo prático: fornecimento de mobiliários, fornecimento de equipamentos ou contratação de serviços de conservação e vigilância. Entendeu? Então ela se sujeita ao processo licitatório, sim. Errado o item. Questão 2. A estrita observância ao edital constitui princípio básico de toda licitação. Assim, o descumprimento desse requisito enseja a nulidade do certame. Correto. Gente, grava isso. Violar princípio causa nulidade. Aqui
De que princípio o examinador estava cuidando? Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Ok? Então já grava. Violar princípio causa nulidade. Esse especificamente, você vai encontrar explícito no artigo 3º da Lei 8666. Vamos fazer um combinado. O examinador não colocou no edital, estude a Lei 8666. Mas a gente consegue entender, lendo o edital, que a maioria das questões vão ser extraídas de lá, suas normas. Então, quando eu colocar um artigo aqui, né, e não fizer referência de lei nenhuma, é da Lei 8666. Tu está acompanhando? Fica esperto. Então, quando eu botei aqui artigo 3º é de que lei? 8666. Se eu precisar de outra lei, eu cito. Fechado? Aqui você tem o artigo 3º citando explicitamente o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, mas você encontra essa explicação que eu vou dar para vocês agora, lá no artigo 41 caput. Tá? O que esse princípio especifica? Que tanto a administração pública que está realizando a licitação, como aqueles que estão aderindo ao processo licitatório, que desejam aderir, devem se submeter às regras constantes no edital ou na carta convite. Essas regras têm uma força normativa que vincula tanto a administração que realiza o procedimento, como também aqueles que vão participar oferecendo propostas. Tá ok? Fique esperto, cai bastante em prova. Avançando, questão 3. A Lei Geral de Licitações, que é 8666, contratos, compreende, entre outros, os princípios licitatórios da vinculação ao instrumento convocatório, ok, acabei de explicar, julgamento objetivo, sim, está no artigo 3º, e adjudicação compulsória ao vencedor, implícito no artigo 50. Certa resposta. Então aqui a fundamentação é artigo 3º, que vai compreender o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Aí você pode citar, suplementando aqui, artigos 41, né, o caput, que vai falar sobre a vinculação ao instrumento convocatório, mais o artigo 45, que vai falar do julgamento objetivo, ok? E aí, de quebra, implicitamente no artigo 50, você tem o princípio da adjudicação compulsória. Direto ao ponto. Primeiro, no julgamento objetivo. A administração pública deverá selecionar a oferta mais vantajosa segundo critérios previamente divulgados no instrumento de convocação, observados os tipos de licitação previstos no artigo 45, parágrafo 1º. São eles: menor preço, melhor técnica, técnica e preço ou maior lance ou oferta. Está acompanhando? Então a administração ela não escolhe a oferta mais vantajosa segundo critérios que ela decide na ocasião do julgamento e classificação, porque esses critérios já foram previamente divulgados, previamente estabelecidos lá no instrumento de convocação. Fechado? Sobre a adjudicação compulsória. Simples assim, ó, artigo 50. A administração, uma vez consagrando um vencedor, não poderá contratar ninguém mais exceto ele. Portanto, não poderá contratar terceiro que não tenha participado da licitação ou preterir a ordem de classificação, por exemplo, pulando o primeiro classificado, que é o vencedor, e contratando o segundo. Fechado? Fique esperto, também bastante cobrado. Questão 4. O princípio do julgamento objetivo visa afastar o caráter discricionário quando da escolha de propostas em processo licitatório, obrigando os julgadores a se ater aos critérios prefixados pela administração pública, o que reduz e delimita a margem de valoração subjetiva no certame. Correto? Eu acabei de explicar sobre o julgamento objetivo, realmente vai reduzir significativamente a margem de subjetividade, né? Colocando a um patamar quase zero, justamente para evitar irregularidades. Fechado? Questão bem elaborada. Item 5. Qualquer cidadão poderá requerer à administração municipal informação sobre valores referentes à obra realizada por uma empresa contratada administrativamente, em observância ao princípio da publicidade. Certa resposta. Esse princípio impõe transparência. Nesse contexto, a gente pode citar aqui artigo 7º, parágrafo 8º, que vai embasar, na verdade, a própria redação da questão. Tá? Esse dispositivo ele veicula que qualquer pessoa pode pedir o quantitativo de um contrato executado em caso de obra ou serviço pela administração pública. Fique esperto, aqui ele cobrou a base da lei, ele recortou e colou basicamente, ok? Questão 6. No processo licitatório, é vedado que se estabeleça margem de preferência por produto ou serviço em respeito ao princípio constitucional da isonomia, igualdade de todos os participantes.
Isso é errado. O que acontece? Existe um objetivo da licitação que é o desenvolvimento nacional sustentável, mas que hoje é interpretado doutrinariamente até como princípio. Então, olha só, você pode encontrar como objetivo ou princípio, tá entendendo? Princípio do desenvolvimento nacional sustentável. Você encontra ele explícito no artigo 3º. Ok? Aí, uma das suas aplicações é justamente a prevista no artigo 3º, parágrafo 5º. Por exemplo, tá? A título de exemplo, margem de preferência de contratação para produtos manufaturados ou serviços nacionais. Se eu tenho uma empresa estrangeira concorrendo com uma empresa brasileira, por exemplo, e aí por força de um decreto do presidente da República existe uma margem de preferência de contratação com percentual que vai incidir sobre o menor preço oferecido pelo estrangeiro. Se o valor da empresa brasileira na prestação de serviço não ficar além dessa margem, né, somada ao menor preço do estrangeiro, a gente vai contratar, vai dar prioridade à contratação justamente do brasileiro. Deu para entender? Só a título de exemplo, para que fique mais claro, se você tem um serviço aí que vale 10 mil reais, tá? Determinada etapa do serviço vale 10 mil reais, e a administração pública ela verifica que uma determinada empresa estrangeira está colocando essa margem de preço aí, bom demais, menor preço oferecido. Uma empresa brasileira de serviço nacional, né, que atenda essa demanda, oferecer um valorzinho um pouquinho maior, cujo um decreto do presidente da República abrange e diz assim, olha, se a margem de preço aqui da brasileira ficar até tantos por cento desses 10 mil reais oferecidos aí pela empresa estrangeira, nós vamos dar margem de prioridade de contratação dessa empresa brasileira. A gente chama de margem de preferência de contratação. Para quê? Para a defesa de valores que são coloquemos assim, importantes, que precisam ser defendidos pela sociedade, né, em prol da própria sociedade. Como, por exemplo, a livre iniciativa, no caso brasileiro, que está abrindo negócios, que está investindo no setor, é um empresário e também está gerando emprego, está ajudando na arrecadação, pagando os tributos. É um brasileiro que merece esse tipo de voto de confiança, né? Por isso que nas licitações a administração ela vai avaliar o custo-benefício de médio e longo prazo. De médio e longo prazo. Em que sentido? É certo que aqui o contrato vai ser um pouco mais caro do que se ela contratasse a empresa estrangeira, concorda? Todavia, isso vai se reverter a médio e longo prazo em benefício da sociedade brasileira. Tá? Enquanto, repito, né, livre iniciativa do empresário, mercado interno, né, uma política protecionista, porque é um camarada que está gerando posto de trabalho aqui no Brasil. Tá? Então, tudo isso merece prestígio. É a chamada, repito, margem de preferência de contratação. Tá? Isso é só um exemplo. Agora que fique claro, se fosse comparar pelo princípio da isonomia, são pessoas que são iguais, o estrangeiro e o brasileiro. Então por que eu vou dar, né, a prioridade de contratação do brasileiro em detrimento do estrangeiro? Por causa do desenvolvimento nacional sustentável. E aí funciona assim, ó, um princípio do desenvolvimento nacional sustentável mais interessante de se aplicar, justamente pelo que eu expliquei, afastando o princípio da isonomia nesse caso concreto. Então a gente diz que o princípio do desenvolvimento nacional sustentável ele não revoga, não é isso. Ele não revoga, mas ele afasta, nesse caso, a aplicação da isonomia para garantir margem de preferência de contratação. Isso é um novo tipo de questão de prova agora, tá? Já é uma previsão antiga na lei, mas que começou a cair em prova agora. Você fica esperto, que se eles quiserem pegar você pelo pé, vai ser em cima disso daí. Fechado? Bora nessa, vamos para a próxima questão. Só para deixar claro, questão de número 6, não coloquei aqui, tá? Mas é errado o item, tá? Fica errado, porque está dizendo que tudo isso que eu acabei de explicar é vedado. Não é vedado, né, gente? No processo licitatório é vedado isso? Não, ao contrário. Está aqui, artigo 3º, parágrafo 5º, no artigo 3º, explicitando como objetivo o princípio, o chamado desenvolvimento nacional sustentável. Sim, vamos para a próxima. Questão 7. Durante a fase de julgamento das propostas no processo licitatório, fere o princípio do julgamento objetivo a adoção de critérios de análise não previstos no edital, mesmo que embasados na experiência da comissão de licitações com objetivos claros de garantir a proposta mais vantajosa para a administração. Certo?
não está no edital o critério, não pode ser utilizado na ocasião do julgamento. 8. As normas de licitação e contratos não devem prever tratamento diferenciado para favorecer microempresas e empresas de pequeno porte. Errado. Artigo 5º-A. Ao contrário, a lei garante que nas licitações será dado tratamento diferenciado à microempresa e empresa de pequeno porte. Claro que isso será feito através de lei. Você pode citar aí, ó, quem faz isso na prática hoje é a Lei Complementar 123 de 2006. Basicamente os artigos 42 a 49. Tá ok? Isso aqui também tem a ver com desenvolvimento nacional sustentável, mas está mais ligado ao princípio da isonomia, porque elas estão em desvantagem, elas precisam de ter vantagens para poder se equiparar às empresas que não são enquadradas como microempresas e empresas de pequeno porte. E com isso, poder ter a mínima chance de celebrar um contrato com a administração. Fechado? Vamos para a próxima. Questão 9. Dado o princípio da transparência dos atos administrativos, o conteúdo das propostas apresentadas na licitação deve ficar disponível à consulta pública até a data da sua abertura. Errado. Aqui vai se aplicar o princípio do sigilo, baseando-se no artigo 3º, parágrafo 3º. Tá vendo? O artigo 3º tem sempre aqui uma referenciazinha dele. Aqui é o princípio do sigilo, tá ok? As propostas só serão reveladas na fase de julgamento e classificação. Princípio do sigilo. Frequentemente citado em concurso público, porque ele seria uma ressalva à publicidade, que rege as licitações como um todo. Questão 10. A garantia da observância ao princípio da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável são objetivos da licitação. Correto. Isso é previsto no artigo 3º. Recortou e colou. Está caindo bastante. Tá? Questão 11. Ao contratar serviços ou obras visando a promoção de baixo impacto sobre recursos naturais, a administração pública atende ao princípio do desenvolvimento nacional sustentável. Certo? É um outro valor que socialmente merece ser protegido, né? A questão das chamadas licitações verdes, segundo ensina Maria Silvia Zanella de Pietro. A gente às vezes tem obras que são mais caras, ou serviços que são mais caros, mas que oferecem a médio e longo prazo um benefício maior, porque poupa, por exemplo, o meio ambiente. Com isso, preserva para gerações futuras, né, toda a questão ambiental, todo o environment, né, que merece ser protegido dentro das questões ambientais. Tá ok? Então, em resumo, sim, a gente vai dar desenvolvimento nacional sustentável, aplicar esse princípio para a proteção do meio ambiente, questão bem interessante, que fala de redução de impacto sobre recursos naturais. Posso te dar um exemplo? Obra que emprega estrutura que utilize iluminação natural. Então, com isso aqui a gente reduz em quantidade significativa a utilização de luz artificial. Então, com isso a gente reduz o impacto sobre recursos naturais, tá? No sentido de ter uma redução do gasto energético, porque a gente vai utilizar de iluminação natural, por exemplo, durante o dia, tá certo? Rafael, mas uma obra vai ser um pouco mais cara. Beleza, mas a médio e longo prazo se reverte em benefício de um valor que socialmente merece proteção, conforme explicado. Fechado? De olho na tela aí, olha o próximo pedaço do edital. 5.2, contratação direta, dispensa e inexigibilidade. Cai bastante. Vamos resolver questões sobre isso daí. Bora nessa. Aqui a gente estuda as chamadas contratações sem licitação. Por isso que ele apelidou de contratação direta. Primeira questão, questão 12. É permitida a contratação direta pela administração pública em razão da inexigibilidade de licitação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Certa resposta. Questão baseada no artigo 25, inciso 3. Memoriza aí, ó. Inexigibilidade de licitação, falta de competição, falta pressuposto lógico na visão de Celso Antônio Bandeira de Mello. Se não há competição, não há obrigatoriedade de licitar, a licitação é inexigível, correto? E aí você tem aqui a hipótese do inciso 3, que é justamente do profissional do setor
artístico. Questão 13. Na hipótese de rescisão de contrato administrativo de execução de obra, estando ela inacabada, a lei permite que outro prestador de serviço seja contratado mediante dispensa de licitação. Aqui não é uma circunstância de falta de competição. Então aqui a gente não vai ter uma inexigibilidade de licitação. A gente vai ter que recorrer então ao artigo 24, sobre as chamadas licitações dispensáveis. Lá no inciso 11 você encontra essa referência. Fica então assim, artigo 24, inciso 11, legitimando o gabarito certo. Agora atenção, na hipótese de rescisão, estando ela inacabada, você tem uma dispensa. Se ele colocasse inexigibilidade de licitação, ficava errado. E eles fazem muito isso com vocês. Eles colocam uma situação hipotética prevista na lei, como está aqui artigo 24, inciso 11, só que aí eles trocam, colocam como licitação inexigível e o item fica errado. Tá? Toma muito cuidado com isso daí. Inexigibilidade é quando falta competitividade, pressuposto lógico da licitação. Já no que tange a licitação dispensável, a gente percebe que 80% dos casos narrados no artigo 24 é a falta do chamado pressuposto jurídico, tá? Falta de pressuposto jurídico, tá? Depois dá uma lidinha nisso aí bem interessante. Você encontra, por exemplo, comentários sobre isso no meu livro. Deixa eu mostrar aqui meu livro rapidamente aqui, fazendo merchan. Livro aqui de Direito Administrativo e Legislação Fundamental, que vai compreender inclusive estudos sobre licitações e contratos, além de improbidade administrativa, 9784, bem como também 8.112. Vale a pena, tá? Foi um livro feito com muito carinho, com muitos exercícios e um estudo bem aprofundado, com muita jurisprudência, doutrina, bastante atualizado para você poder aí ter êxito nos seus intentos aí de concurso público e aprovação, beleza? Saímos do merchan. Vamos para a questão 14. O SLU pretende firmar em caráter emergencial contrato com empresa especializada para execução de serviços de limpeza urbana, que compreendam coleta, remoção e transporte de resíduos sólidos domiciliares, bem como limpeza de vias e logradouros públicos. Deixa eu dar uma dica. Numa questão de prova, quando você vê a palavra emergência, você sublinha. Por quê? Porque provavelmente ele vai te cobrar a hipótese do artigo 24, inciso 4, que é a chamada contratação emergencial ou por circunstância calamitosa. Vamos por partes, vamos terminar a questão. Em razão da natureza do objeto contratado, não é possível precisar a indicação dos quantitativos orçamentários, de modo que os pagamentos serão realizados pelos serviços efetivamente executados. Aqui a gente tem uma contratação pela chamada empreitada de preço unitário, tá? Mas ele não vai te cobrar isso não, vai te cobrar outra coisa. Em razão do caráter emergencial, deve ser realizada a contratação direta por inexigibilidade de licitação. Errado. O que eu acabei de falar para vocês? Aqui é caso de licitação dispensável do artigo 24, inciso 4. Caso de emergência. Você pega a lei e você vê lá. Aí olha só que louco. Aqui está narrando uma situação de emergência, segundo ele. Né? A entidade aqui está querendo contratar em condições de emergência. Não é por falta de competitividade, é por questões de emergência. Não é como o caso lá que a gente acabou de estudar sobre o artista aclamado pela crítica popular ou técnica, mediante o empresário exclusivo ou diretamente. Não é esse o caso. Não é o caso de um artista que se destaca dentre os demais para o êxito do interesse público, tu tá entendendo? É nesse contexto aqui que o examinador fica te sacaneando. Tá? Se fosse uma circunstância como a do artista, em que falta competitividade, pressuposto lógico, aí a licitação é inexigível. Mas aqui não é o caso, aqui é um caso de licitação dispensável. Olha que legal. A emergência bate de frente com a burocracia da licitação. Por isso a licitação não é o melhor caminho, o melhor meio para garantir êxito do interesse público, tá ligado? Nesse caso, então, cabe à administração pública analisar se é oportuno e conveniente realizar a licitação ou dispensá-la. É isso que quer dizer licitação dispensável. Todos os casos do artigo 24 seguem essa linha. A administração pode realizar a licitação ou dispensá-la conforme oportunidade e conveniência. Aqui, por causa da emergência, não há pressuposto jurídico para a realização da licitação. Ela mais atrapalha do que ajuda. Então eu dispenso a licitação. Entendido? Cuidado com isso daí. Avançando, questão 15. A contratação direta por notória especialização é caso especial de inexigibilidade de licitação. Notória especialização. Contratação direta em caso de falta de competitividade. É o artigo 25, inciso 2. Correta a questão. 16. Configura hipótese de dispensa de licitação a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou por intermédio de empresário exclusivo,
desde que o profissional seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Olha só, presta atenção. A licitação aqui está falando que é de dispensa, mas ele está falando de artista. E aí você já memorizou que isso é inexigibilidade. Então, gabarito, errado. Nossa, Rafael, mas é muito detalhezinho. Gente, para de reclamar. Direto ao ponto, tá? Aqui é baseado no artigo 25, inciso 3, licitação inexigível. Então tá errado. Inexigível, tá ok? Rafael, o erro tá onde? Em falar que é dispensa. Veja na questão 15 que ele fala de contratação direta por notória especialização em caso de inexigibilidade. Se ele colocasse dispensa também ficaria errado. Beleza? Para a próxima. 17. Será inexigível a licitação caso os agentes com competência técnica para tanto concluam que a característica de determinado objeto atende melhor ao interesse público. Errado, gente. O artigo 25, no inciso 1, ele vai falar de fornecedor exclusivo. Cumpre aqui destacar, é uma expressão interessante. Fornecedor, olha aí, exclusivo. O que é o fornecedor exclusivo? Por meio de um atestado, né, de exclusividade expedido pela junta comercial, por um sindicato, uma federação, confederação patronal, enfim, por qualquer entidade que tenha legitimidade para expedir esse atestado de exclusividade, que só tem esse camarada, né, para fornecer o que se pleiteia, a administração inexigia a licitação. Ocorre é que para eu poder chegar nesse critério de inexigibilidade, eu tenho que descrever o que eu preciso adquirir. E é essa descrição que vai mostrar se só tem uma pessoa para me fornecer ou não. Então aqui está mostrando uma situação de irregularidade. Se eu descrevo de forma a viabilizar a inexigibilidade, eu estou fraudando a licitação, constituindo um caso de inexigibilidade em desrespeito à lei. E aí eu posso responder por improbidade de lesão erária, na forma do artigo 10, inciso 8 da Lei 8.429. Tu está entendendo? Então eu não posso descrever para alcançar a inexigibilidade. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descrever, segundo minha demanda, o que eu pleiteio comprar, e depois de feito isso, com toda a justificativa técnica pelas quais eu estou descrevendo o produto que eu pleiteio comprar, depois de feito isso, eu vou verificar se só tem uma pessoa apta a me fornecer. Se tiver, aí sim a licitação é exigível, carta ou atestado de exclusividade, expedido por junta comercial, federação patronal, ou melhor, federação, confederação patronal, sindicato, enfim, entidades equivalentes com legitimidade para tanto, isso me mostra que só tem esse camarada para me fornecer. Deu para entender? Memoriza. Esse item fica errado, tá? Porque eu não posso direcionar a licitação a uma inexigibilidade. Inclusive, o inciso 1 do artigo 25 diz que é proibido estabelecer marca. Justamente nessa premissa que eu expliquei. Fechou? Vamos para a próxima. Questão 18. Na hipótese de rescisão de contrato administrativo de execução de obra, estando ela inacabada, a lei permite que outro prestador de serviço seja contratado mediante dispensa de licitação. Item certo. Baseada no artigo 24, inciso 11. Tá ok? Próximas questões. Baseada nesse texto grande. O setor de engenharia de um órgão público está elaborando especificações técnicas de um projeto básico para a licitação, tanto de serviço de consultoria quanto de obra e serviço de engenharia, todos relativos à construção de instalações do Sistema Único de Saúde. Para tanto, o setor consultou o presidente da Comissão de Licitações solicitando, entre outros, informações referentes às modalidades, tipos, regimes de licitação mais adequados para a consecução. Eu botei aqui, ó, é uma questão adaptada, que eu reduzi um pouquinho o tamanho dela, mas eu não tirei, não subtraí o conteúdo mais importante. Para a consecução de, vamos lá, pintura de prédio administrativo com orçamento estimado em 20 mil, isso aqui é um serviço. Ah, professor, para mim isso é obra, mas não, é serviço, tá? Obra é outra coisa. Obra é artigo 6º, inciso 1. Obra é construção, é reforma, é ampliação, tá? É uma fabricação. Aqui você tem pintura. Pintura de prédio administrativo com orçamento estimado em 20 mil. Ele não falou reforma, tá? Se falasse reforma, aí tudo bem. Aqui é serviço. Avançando. E prazo de 1 mês para a conclusão do serviço. Prazo de 1 mês. Razoável. Com relação a essa situação, valendo.
Em razão do tempo necessário para realizar a pintura do prédio, é inexigível a licitação. Nada a ver. Inexigibilidade e falta de competição. Errado o item. 20. A licitação para a contratação de serviço de pintura do prédio poderá ser dispensada devido ao valor estimado para esse serviço. Opa, peraí. Artigo 24, inciso 2. Para compras e serviços que não são de engenharia. A licitação fica dispensada, e vale dizer dispensável, tá? Porque a administração pode dispensar ou não, conforme a oportunidade e conveniência. Quando o valor do contrato não excede, portanto, é menor ou igual a 17.600. 17.600 equivale a 10% do limite do convite, que é R$ 176 mil para casos de compras e serviços. Tá ok? 10% de 176 mil total 17.600. E de quanto que ele falou que era a pintura? Olha aqui, ó. 20 mil. Rafael, se ele falasse que essa pintura é uma reforma, olha só a malandragem. Observação. Se ele colocasse que a pintura fazia parte de uma reforma, aí o valor fica assim, ó. Esse aqui de cima é o valor previsto no inciso 2. O de baixo, artigo 24, inciso 1, para casos de obras e serviços de engenharia. Lembrando que pelo artigo 6º, inciso 1, obra abrange reforma. Aí fica assim, reforma é uma obra. Quando o valor é menor ou igual a 10% de 330 mil, total de 33 mil reais. 10% de 330 mil, valores atualizados pelo decreto 9412. Tá ok? E aí só para você levar bonitinho, amarrar direitinho aí, fazer seu print screen caso você deseje. Aqui, ó. Esse aqui é para compras e serviços. Compras e serviços. E esse de baixo é para obras ou serviços de engenharia. E aí eu falei para vocês que obra abrange reforma. Onde é que você vai encontrar essa explicação? No artigo 6º, inciso 1, tudo da Lei 8666. Espero que tenha gostado desse vídeo. Eu vou fazer ainda mais vídeos sobre o tema de licitações, porque eu não encerrei o edital de vocês. Eu só matei o item 5.1 e o 5.2, direcionando você para o êxito, direcionando você para o sucesso. Para você virar policial, pelo menos na minha matéria, gabaritar. Tá ok? Depois eu vou resolver questões, 20 questões, só sobre modalidades, que é onde eu estou apostando bastante. Uma questão vai ser sobre contratação direta, a gente resolveu agora. E eu acredito que as demais questões serão sobre o tema de modalidades. Essas questões de modalidades serão resolvidas no próximo vídeo. Então, repito, não deixa de se inscrever aqui no meu canal, né? Diz um ok aí, marca um ok aqui, um like, tá? Nesse vídeo, tá? E convido vocês também a me seguir no Instagram. Tá aqui embaixo o endereço no Instagram, @RafaelSpier. Se você tiver dúvida sobre alguma dessas questões, manda um direct de lá que eu te respondo. Beleza? Irmão, te espero no próximo vídeo. Valeu, guerreira. Valeu, guerreiro.